Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre a viagem no tempo nos filmes. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Opa, tudo bem? Eu sou o Vinícius e bem, hoje ouvinte, vamos fazer mais um tema livre, vamos discutir e conversar um pouco sobre filmes com a temática de viagem no tempo ou com viagem no tempo e seus paradoxos na trama central ou na trama que faz com que o filme aconteça. E bem, eu não preciso falar nada que viagem no tempo é sempre um tema que tá super em alta, né? Sempre tem filmes e várias séries e várias produções saindo com essa temática e, obviamente, umas boas, outras não tão boas. Mas eu quero saber, pra começar, eu quero saber de vocês uma pergunta. Já que é um tema que tá tão em voga, né? Toda hora saem produções, e tá aí há tanto tempo, né? Com grandes produções de sucesso, outras nem tanto. Mas vocês acham que é um tema ainda muito interessante ou vocês já cansaram um pouco quando vem uma produção de viagem no tempo? Vai depender muito de como é entrega a história, cara. Eu acho que não tem muito... Eu acho que é um tema que ele pode ser muito trabalhado ainda, sabe? Mesmo já tendo tanta coisa feita, eu acho que ele ainda pode ser bem trabalhado. Depende muito do que o Everton falou, né? Depende da abordagem, mas principalmente depende também da história, porque muitas vezes a gente vê que às vezes a história, a viagem no tempo em alguns filmes é só um pretexto pra jogar um monte de efeito especial em tela e jargão pseudocientífico e etc, e que muitas vezes a história passaria tranquilamente sem a viagem no tempo, sabe? Exatamente, eu acho que é importante ver isso, né? Eu também vou muito nessa linha, né? Porque a história sempre é o que conta, né? É o famoso tudo já foi feito, né? Só as coisas vão sendo modificadas e sendo feitas de maneiras diferentes, com boas histórias ou com histórias ruins, né? A viagem no tempo a viagem no tempo é um tema que é muito ainda relevante, as produções usam e abusam, porque sim, dá pra contar boas histórias em relação a isso, e eu acho que é uma coisa que ainda fascina muitas pessoas, ainda mais com a ideia de que é algo que talvez seja possível em algum momento da história. A gente não vai estar aqui pra ver, provavelmente, mas eu espero que não vou estar mesmo, porque não vai ser um negócio muito louco, mas enfim, é um negócio que é muito discutido, eu acho que tá muito no imaginário das pessoas ainda. Obviamente, grandes produções do passado e do presente e vão saindo e vão mexendo com as pessoas e sempre estão em voga, então eu acho que é um tema que realmente depende muito do que o filme tá entregando, mas eu acho que uma parte principal e importante é, sabendo que a viagem no tempo é uma coisa impossível nos dias de hoje, dentro da história do filme é muito importante que ela seja coesa, minimamente coesa, ou não, obviamente, tem vários momentos, a gente vai conversar aqui de filmes que vão pra uma parte mais científica, pra uma parte mais fantasiosa, mais mágica, mas dentro do filme, dentro da história que tá sendo contada, ela tem que fazer sentido, né? Porque é aquela coisa que pode gerar muitas discussões sobre, mas isso não faz sentido, mas não faz sentido porque não existe, né? Então tem sempre esse ponto que é muito discutível, né? A viagem pro tempo, no caso, na maioria dos filmes, é a viagem no tempo, a viagem para o passado, né? E a viagem no tempo para o passado já é um conceito que pode ser já considerado meio que impossível, porque cria diversos paradoxos, né, cara? Eu acho que tão antigo quanto a viagem no tempo é justamente a ideia do paradoxo que ela pode causar, né? O mais famoso deles é o paradoxo do avô, que é aquele que você volta pra matar seu avô no passado e aí você deixa de existir, você não viaja no tempo. Só que se você deixa de existir, a viagem nunca existiu, então seu avô tá vivo, enfim, né? E aí, a partir daí, as pessoas vão trabalhando em cima disso. Mas, muitas vezes também, a gente vê em obras onde... Eu acho que o maior problema da viagem no tempo é você fechar um roteiro. Que é muito fácil você cair em diversas contradições de coisas que você estabeleceu dentro da própria obra, sabe? A gente vê bastante com certeza. Isso. Exatamente, esse é o ponto, acho que principal, né? É você fazer alguma coisa coesa, alguma coisa que faça sentido dentro da história que você tá criando, né? Você criou um tipo de viagem do tempo, uma máquina específica, uns conceitos específicos pro universo da história que você tá contando. Você tem que fazer ela funcionar dentro daquela história, né?
Se você falhar na sua própria narrativa, aí eu acho que realmente é bem caído. O que eu acho que não é muito discutível é que as pessoas às vezes quebram a cabeça e tentam forçar alguma coisa, comparar histórias, né? Comparar, mas em tal filme isso acontece, mas a viagem do tempo desse filme é diferente, né? Não é a mesma coisa. Então você tem que contar muito com que tipo de história, com que paradoxo, com que tipo de viagem no tempo eles estão lidando na narrativa que você tá vendo daquele filme, daquela série ou de qualquer coisa que você esteja vendo. Então, embarcar muito na aventura daquele próprio mundo, né? O Anderson começou comentando, né, do Paradoxo do Avô, que talvez seja um dos que sejam mais encontrados nos filmes, né? E tem grandes produções, talvez, eu não tenho certeza. Mas a gente tem aqui no podcast um episódio de franquia que seja talvez do filme que as pessoas mais lembram de Viagem no Tempo, que é o De Volta pro Futuro, né? Eu acho que é o primeiro que me vem, não só a minha mente, mas a mente de quase todo mundo. Episódio 28 aqui do Sofaverso, a gente comentou sobre os 3 filmes, né, da franquia De Volta pro Futuro, que começou lá em 85, e a minha mente também é o filme mais clássico e que vem à mente quando a gente fala de Viagem no Tempo, né? Juntamente com outro filme que exemplifica muito esse paradoxo do avô que o Anderson comentou, que eu acho que depois de Volta pro Futuro, que vem na mente é O Exterminador do Futuro. Claro, com futuro no nome também, cara. Com futuro no nome também, quem não tem no título original, Terminator lá de 84. Vocês também pensaram nesses dois como, assim, os principais, os que vêm mais à mente quando você pensa em Viagem no Tempo? Até porque o Exterminador, ele veio um ano antes do De Volta para o Futuro. Já começa daí. Ele é um filme de 84, mas a ideia... Eu acredito que também era muito mote da época, porque você já teve a série clássica de Star Trek, por exemplo, já falava muito disso. Outras séries de televisão, final dos anos 60, começo dos anos 70, foi a proliferação da ficção científica, muitas delas de baixo orçamento, diversas com esse tema. Então, trazer anos 80, eu acho que foi a época ideal para trazer não só esse filme, o conceito de viagem no tempo, mas principalmente trazer um filme que estabelece algumas relações que a gente vê até hoje, que vieram do Exterminador e vieram do De Volta para o Futuro, especificamente do primeiro, porque os outros são derivações de si mesmas, né? Mas e são ideias muito bem fundamentadas e, claro, agrega muito o fato dos filmes serem excelentes também, porque se fossem qualquer porcaria, hoje a gente tava falando aqui, até aqueles filmes lá que ninguém lembra, sim, com certeza. que tentou usar a viagem no tempo pra contar a história e foi uma merda, mas não é o caso. Um dos conceitos que eu acho legal, por exemplo, do De Volta pro Futuro, é aquela questão que envolve os filmes de viagem no tempo, que é a criação da linha alternativa, né? Porque você tem aquela linha original, onde o personagem sai, ele volta ao passado, ele cria uma nova linha do tempo, que é um futuro diferente, né? Com as modificações que ele acaba causando no passado, né? Isso é um conceito muito interessante, né? E os conceitos, eles meio que se misturam, né? Quando a gente vai pensar das linhas alternativas, efeito borboleta e, cara, várias e várias coisas que a gente pode ir modificando, mas esse conceito das linhas alternativas talvez seja uma coisa que tá ainda mais em voga, porque a gente teve a Marvel trabalhando exatamente com isso num filme de maior bilheteria da história da humanidade, que é o Vingadores Ultimato. Então, tá cada vez mais popular a coisa, né? A própria Marvel brincou com isso. Ao longo do filme é dito, não, esquece De Volta para o Futuro, não tem nada a ver com... Apesar de ainda ter aquelas bobajadas pseudocientíficas, etc, e algumas escapadas no meio do caminho, né, Dona Marvel, mas que todo mundo releva pelo bem maior. Mas o grande barato, eu acho, do De Volta para o Futuro é aquela ideia de que você não pode alterar o futuro porque isso vai causar diversos problemas no contínuo do espaço-tempo, exceto se for pra família McFly se dar bem. O resto que se foda. Porque o George não era ninguém, aí ele vira um escritor famoso, o McFly era o Martin McFly, ele era um arruaceiro, aí ele vira um garoto responsável. Então é assim, né? Se for pro bem dos McFly, tá liberado. Mas bem, a gente falou De Volta pro Futuro, Exterminador do Futuro, enfim, essas coisas classicaças, né? Qual filme que vocês pensaram? Obviamente, esses são aqueles que vêm na cabeça imediatamente, mas pensando, assim, em outros filmes com alguma temática específica, algum tipo de viagem no tempo, qual que vocês gostam, assim, que vocês pensaram? Um dos grandes problemas dos filmes de viagem no tempo é que você não consegue conversar com eles sem estragar a história, né?
Ah, isso é verdade, tem que dar spoiler. Então tem muitos assim que, pô, um dos primeiros que eu sempre penso, sempre acho muito legal é o Predestinado, cara. Esse é um filme que eu acho que ele trabalha muito bem a questão da viagem no tempo e ele dá um nó na sua cabeça. Quando você tá assistindo e depois quando você termina o filme, você fica, caramba, velho, como assim? Como isso foi acontecer, sabe? O Predestinado faz tempo que eu vi, Everton, mas me corrija se eu estiver errado. Ele trabalha com aquele conceito da predestinação mesmo, né? De você ter uma ação que vai refletir no futuro, né? Ou no seu presente, né? Sim, ele trabalha com isso e ele trabalha também com o conceito da acumulação, que é assim, você do futuro volta pro passado, então você pode encontrar você no passado, então são dois você, tá ligado? Ele trabalha também com esse conceito. Não, sim. E, pô, isso eu lembro que eu tinha assistido esse filme e tinha gostado, mas eu depois nunca revisitei o Predestinado, sabia? É um filme que sempre ficou ali pra eu reassistir, de alguma forma, nunca reassisti. Mas tanto você quanto, assim, se você procurar em listas sobre filmes de viagem no tempo, ele é sempre um dos mais comentados, assim, ele sempre tá ali. Eu acho um filme que, querendo ou não, é um filme, obviamente, adaptado de um livro, mas também super popular, mas eu acho que faz isso de uma coisa, faz de uma maneira muito inteligente, é o próprio Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né, que trabalha com essa questão da volta no tempo e da questão do loop de objetos e pessoas, isso você mesmo vai causar uma ação no presente, né. Só que o do Harry Potter, o que eu acho legal é que ele pelo menos o que parece, que ele não cria uma linha do tempo alternativa, né. Ela segue na mesma linha. Porque o que o Harry vê lá sendo salvo pelos dos dementadores, por ele mesmo, né? Então, tipo, tudo tá acontecendo na mesma linha do tempo. Por isso que o Prisioneiro de Azkaban eu acho que é um filme muito legal dessa questão do viagem do tempo, porque ele mostra uma coisa mais diferente também. Sim, eu também acho essa parte essencialmente muito legal, assim, e mesmo sendo... E apesar do todo, ele é sempre lembrado como um dos melhores filmes da franquia, talvez o melhor filme da franquia, Harry Potter. Eu vou além. É o melhor filme da franquia e dos 8 filmes é o único que dá pra falar que é um filme. É o único que dá pra ver, na sua opinião. Olha, matem o Anderson, eu nem lembro dos outros filmes, pra falar a verdade. Eu adorei os livros, eu gosto dos livros, eu sou fã dos 7 livros que saíram, mas como filme, dá pra falar bem do terceiro, os outros... O primeiro eu gosto também, porque ele é um copia e cola do primeiro, exatamente igual, Os dois primeiros. Os dois primeiros são isso, copia e cola. Mas eu falo como obra cinematográfica, dos 8 só se destaca o terceiro, cara. O terceiro é muito bom, Mas uma coisa que é, tipo, que é engraçado, assim, pelo menos já fugindo um pouquinho do assunto, mas da franquia Harry Potter, é que esse conceito e o próprio instrumento vira-tempo que é utilizado caga pro resto da franquia, né? Então, tipo, ele funciona naquele momento e, sei lá, é jogado no lixo, tá ligado? Porque ele justamente é estabelecido naquele livro que ele é um artefato muito perigoso que já levou bruxos extremamente geniais à loucura. Porque é aquela ideia, você não se pode ver no passado de forma alguma. Senão o cérebro da pessoa derrete, sabe? Literalmente. Sim, isso é verdade. É estabelecido isso. No livro, no filme não é dado tanta ênfase, mas você entende pelas ações das personagens. No livro, cara, é batido quase que em todo capítulo. Você não pode se ver no passado, sabe? Exato. Sim, isso é verdade. Quer dizer, os capítulos onde o vira-tempo aparece depois que a gente descobre o que ele é. Não, isso é legal. Então, esses dois conceitos que trabalha de loop de objeto e pessoa e também de você se encontrar nessa viagem temporal, eles são muito interessantes. O próprio Harry Potter tem um hack em relação à viagem no tempo, que é a penseira, é aquela bacia onde você vai jogando suas memórias, que você pode mergulhar na sua memória e voltar com o corpo atual no passado pra ver o que tá acontecendo. Quase que um Dias do Futuro esquecido, sabe? Ah, sim. Talvez seja a melhor explicação pra quem não tem entendido o que eu falei. Que o Dias do Futuro Esquecido, já citando outro filme, parte exatamente dessa premissa. Os X-Men precisam voltar no passado pra evitar com que os mutantes sejam exterminados naquela linha temporal deles. E aí, nas HQs, quem volta é o cérebro da Kitty Pryde, não é a Kitty Pryde, o corpo dela. É a mente dela, mais velha, com 40 e tantos anos, que volta à mente dela enquanto jovem pra
pra aquele universo ali dos anos 80. No filme, claro que é enviado o Super-Homem de Hugh Jackman, porque afinal é o Wolverine, ele tem que estar em tudo. Mas a ideia é basicamente a mesma, ainda que o filme tome liberdades diferentes daquela da HQ. Porque no Dias do Futuro Esquecido não tem aquele conceito da acumulação, né? Não tem 2 Wolverines, ele volta pro corpo dele naquela época, né? Exato. Ah, sim, exatamente. E outra coisa que tem no Harry Potter, que comentamos rapidamente, o Ederson comentou, o Everton comentou, que também é um conceito interessante, na verdade é um meio muito interessante, é o meio do objeto, o meio do instrumento que faz com que a pessoa volte no tempo. E haja criatividade para as pessoas criarem, assim, suas máquinas do tempo no cinema, né? Principalmente porque pra voltar... É aquela, a viagem no tempo, falando de uma maneira científica e física, ela é possível, mas sempre pro futuro, nunca para o passado. Em teoria, ela é provado em teoria que é possível se viajar pro futuro, jamais pro que aconteceu. Então, você precisa tomar muita liberdade criativa pra fazer algo que volte pra mudar algo que já aconteceu. Sim. Os instrumentos, cara, a gente tem, diversos, né? O DeLorean mesmo, a gente já comentou, né? De Volta ao Futuro. Até o controle remoto do clique, tá ligado? É uma forma de viagem no tempo. É uma forma de viagem no tempo. A máquina do tempo, né? Que é esse conceito famoso, né? Que leva também algumas questões, assim, alguns filmes que tem essa ideia de que o cara volta assim, aquele paradoxo de Bootstrap, né? Que ele volta pro passado pra impedir alguma coisa, mas se ele impedir essa coisa, ele não vai existir no futuro, então como ele vai voltar pro passado pra impedir aquela coisa, né? Sim. Uma super produção de viagem no tempo que exemplificou perfeitamente esse Bootstrap, e na verdade muitos outros paradoxos, é o Dark, que a gente tá falando de filme, né? Mas essa série, ela é chupinhado isso, Everton. Porque é aquela máquina do tempo, né? Mas, por exemplo, os 12 Macacos também tem isso, sabe? Porque o Bruce Willis é enviado de volta pra impedir a epidemia lá, mas se ele impedir a epidemia, como ele vai ser mandado de volta, sabe? Aliás, 12 Macacos, não só ela tem um conceito interessante, claro, vindo da mente do Terry Gilliam, né? Eu acho que ele é um viajante no tempo, cara, porque ele tem umas ideias que a gente só vai entender muito tempo depois. Tem vários, né? Vários caras vários artistas, né? E pessoas que... Então, quando a gente fala assim, essa pessoa está à frente do tempo dela, tem gente que realmente pensa muito à frente, né? Que é um negócio impressionante. Porque tem um outro filme dele, de 81, chamado Time Bandits, e que trata exatamente disso. Você ter a noção do que você está fazendo no passado, mas que isso pode ocasionar com que você nunca consiga voltar para fazer aquilo no passado. É um filme que relativamente perdido dele, que a galera não fala muito. Ele é meio um proto Bill e Ted, assim, porque ele é mais numa vibe cômica, claro, dentro do humor do Terry Gilliam. Não é diferente de você falar, porra, esse filme é engraçado porque te faz rir, etc. Não, esse filme é engraçado porque ele é esquisito, sabe? O Terry Gilliam precisa ter um pouco mais de mente aberta, assim, pra poder entender o que tá acontecendo ali. Mas... E aí o que me leva ao agora a trilogia Bill e Ted, que também trata ela a viagem no tempo de uma maneira muito mais fantástica e aventuresca, sem maiores consequências, porque afinal as crianças, os adolescentes, não crianças, adolescentes, eles são apenas 2 alunos vagabundos que não querem fazer a lição de casa, então eles viajam no tempo só pra alguém fazer a lição pra eles, porque o mote do filme é basicamente, do primeiro filme é basicamente isso. O segundo, eles precisam evitar com que a versão malvada deles domine a Terra. Cara, assista o Bill e Ted, pô. Não tem muito mais o que falar além disso. Pensando aqui, vocês... Eu não sei se isso chega a ser algo pensado de preferência, mas vocês gostam ou costumam gostar mais de uma história que se presta a tentar explicar como funciona aquela viagem do tempo? Ou vocês gostam mais de a viagem do tempo existe, ponto? Tanto faz, cara. Pra mim, a história toda ela tem que ser funcional. Porque se tem muito filme que cai nessa parte muito técnica, vamos explicar como a máquina acontece, como que funciona, o que aconteceu, quem que fez, por que fez, com que peça e tal. Exterminador Gênesis. E é uma merda de filme. Não, porque... É lindo, maravilhoso. Pensa comigo, se o cara vai explicar, é um blá 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 científico só, que não faz sentido porque não existe, né? Por isso que eu falo, assista o Rick e Morty, ele vai rir da sua cara se você tentar entender o que é uma viagem no tempo. Exatamente, então pra mim, ok, tem produção que eles tentam usar algum conceito, ou pelo menos se ele estabelecer um padrão do que tal situação vai gerar linha de tempos alternativos, beleza. Tal situação você
encontra o seu eu no passado, beleza. Então, se ele tem alguns conceitos que pelo menos são firmados, ok. Se o cara mistura ou esquece algum conceito, aí já é zoado, mas explicação mesmo, científica, é impossível, porque não tem a viagem no tempo, sabe? Sim. Tem algumas coisas que são galgadas em uma realidade ou numa fonte de pesquisa, né, ou com consultoria, vi de Interstellar do Christopher Nolan, 2014, lá, que tem consultor, né, um astrofísico, o Kip Thorne. O Kip Thorne. Que é astrofísico, que é consultor dele, que ali tenta pegar conceitos conhecidos e, obviamente, fazendo uma fantasia, né? Criar uma história ali, criar soluções ou criar resultados que não comprovados, que não existem, dentro de uma coisa que se galga sempre na realidade. Mas aí é característica total de quem tá contando a história, né? O Christopher Nolan é um cara que conta essa história fantasiosa, mas zero fantasia, né? Ele quer criar uma fantasia dentro do cenário mais real possível. Então, esse é o tipo de e depois cinema ele vai dele, cagar, né, na própria cabeça no Tenet. Que também é outro filme de viagem no tempo, né? Sim. Que aí ele vai justamente contra aquilo que Interstellar estabelece. Que Interstellar estabelece justamente a ideia da física do buraco de minhoca e estabelece que o tempo sempre corre pra frente. Por isso que é impossível você voltar pro passado. É muito menos provável, muito mais difícil, mas ainda é provável que aconteça uma viagem pra frente. No Tenet, foda-se, você tá lá ao mesmo tempo indo numa direção, aí você vira uma chavinha, daqui a pouco você tá voltando, sabe? Você tá se desfazendo daquilo que você acabou de estabelecer, que não era possível fazer. E vai também muito da produção, né? Por exemplo, você tá fazendo uma comédia, o que você vai focar não é a questão do que acontece científica, você vai focar no personagem estando num lugar onde ele não tá acostumado, né? Na jornada, né? Na própria jornada. Pô, aí tem um filme que eu acho muito bom, que tem viagem no tempo, e que é engraçadíssimo pra mim, é o Evil Dead 3, tá ligado? O Army of Darkness. Cara, eu acho muito engraçado aquele filme, velho. Mano, o Ash vai parar na Idade Média, que é maravilhoso. Aquilo é uma zoeira grandíssima, mas é muito foda. Mas aí é esse ponto também de que a viagem no tempo, obviamente, o Evil Dead não é um filme que não é de ficção científica, alta ficção científica, aquela ficção científica mesmo, cabeçuda. Não é nada de ficção científica, ele zero, por né? Pura magia. E muita gente, obviamente, quando começou a aparecer os filmes e tal, foram pra uma vertente de ficção, viagem no tempo, filme é de ficção científica, né? E a gente tem exemplos e vários exemplos de filmes que só pegam esse gancho da viagem no tempo, mas que não tem nada de ficção científica, né? São gêneros e gêneros diferentes. Comédia, terror, aventura. O feitiço no tempo. Então, o conceito dos loops, né? Desses filmes que são loop, né? Ele tem zero ficção científica ali. O feitiço no tempo o paradoxo do loop de repetição, né? De você repetir, da marmota. Que depois virou o Dia da Marmota, né? E a gente pega até o conceito de título do filme e vira um conceito mesmo, né? É exemplificado e a gente sempre comenta. Talvez seja um dos mais utilizados hoje em dia e que trouxe várias produções boas de diferentes gêneros, né? Acho que o Feitiço do Tempo, de 93, é o primeiro que a gente pensa, é um filmaço, muito engraçado, muito bom, E tem gente que conhece a expressão, né, o Dia da Marmota, mas nunca viu o filme. Sim. E vira e mexe, assim, nesses últimos anos, vão saindo filmes com esse conceito, né? O Palm Springs de 2020 é isso. Exatamente, tá aqui na minha lista. O Palm Springs de 2020, que foi um filme super bem comentado, isso. Baita de um filme. Muito engraçado, é um filme que comédia funciona, o drama funciona, é um filme muito bom, assim mesmo, da A24. Super legal. Um filme que eu coloquei na minha lista, que é um filme que eu gosto muito, que é baseado no mangá, que é No Limite do Amanhã, com o Tom Cruise, de 2014. E é Dia da Marmota. Ele tá morrendo todo dia, ele precisa voltar e ele... Ou seja, ele justamente pelo Dia da Marmota, ele tá consciente da jornada dele. Que a jornada dele termina com a morte dele ali. E aí desenrola toda a trama do filme. E convenhamos que a melhor personagem do filme não é ele, é a Vatrasca, né? Mas é a opinião pessoal isso aí. A Emily Blunt? Aí, porra, a personagem dela é foda, apesar do filme eu não gostar tanto. O terror usa isso, né? Tem A Morte dá Parabéns, que é a repetição também da morte da menina e tal, e ela vai descobrindo outras formas. E tem um que eu falei num bloco final um dia desse, que é um filme que eu acho muito legal, que eu assisti recentemente, que é o Triângulo do Medo, que ele usa esse conceito do loop também. Nossa, esse filme eu tava lendo sobre ele hoje, Everton, eu achei muito interessante, velho. Não, esse filme é legal, cara, porque ele tem
esse conceito do loop. Ele também tem o conceito da acumulação, né? Então, tipo, a menina volta e tem ela no passado e vai indo. E acontecem umas coisas que você fala, caramba, cara, realmente esse loop aconteceu muitas vezes, sabe? Então é bem interessante o filme. Você falou de bloco final. Eu lembrei que tem um filme. Tem um dos filmes que eu comentei, assim, não vou lembrar o episódio, mas episódios atrás, que ele tem um conceito de viagem no tempo bem interessante. Também é um conceito que é muito utilizado, que é aquele de interação de dois personagens em linhas do tempo diferentes. O filme que eu tô falando especificamente chama The Call, ou A Ligação, que é um filme sul-coreano que tem na Netflix de terror. Então, através de um telefone, tem uma personagem que se muda pra uma residência e através do telefone ela consegue se comunicar com uma pessoa de outra linha temporal, e isso a gente vai desenrolar da história. Só que a pessoa da outra linha temporal vai se tornar uma serial killer. Então ela precisa evitar com que isso aconteça. Então a história vai se desenrolando de uma maneira assim, que é bem interessante. É um filme bem legal, tá na Netflix. É um filme 100% de terror, assim, slasher, é bem violento, mas bem construído, né? E, bem, a gente tem o meio, tem o telefone e tem esses personagens conversando em linhas do tempo diferentes. E tem alguns filmes que trabalham com esse conceito também, né? Tem um que eu lembro que passava direto no SBT, que é o Alta Frequência, com o Jim Caviezel, o Jesus Cristo, e o Dennis Quaid. Que resumindo a história, o personagem do Jim Caviezel, ele é um policial, e aí ele encontra um rádio amador que foi do pai dele, que é o Dennis Quaid. E aí um dia acontece, claro, uma tempestade e tal, acerta bem o raio dele, o aparelho dele, convenientemente. E aí ele começa a ouvir uma pessoa do outro lado do rádio, e aí ele descobre que ele tá falando com o pai dele 30 anos antes. E aí eles estão conversando, e aí ele passa a conversar, a trocar ideias pra evitar a morte do pai dele. É basicamente a mesma coisa. É um filme de 2000, mas, cara, eu gosto muito desse filme, cara. E nem sei porque que ele parou tanto assim de passar no SBT, porque teve uma época que... Eu nem lembro desse filme. Passava direto, cara, direto. Nem lembro. Boa lembrança, Anderson. Nem lembrava desse filme. Vou até vou colocar na minha lista pra reassistir. Eu acho que tem no Prime Video, não sei. Porque vira e mexe e sai de cartaz também, então... Sim. E esse conceito de você interagir com uma pessoa de uma linha do tempo, tem um filme que eu acho incrível, que, porra, fez muito sucesso em 2016, que é Your Name, né? Que também tem esse conceito da linha do tempo bagunçada, da viagem no tempo, de alguma maneira, entre os personagens. Filme do Makoto Shinkai, que eu acho um filmaço, assim, muito bom. E ele é muito interessante. Esse é um filme que eu acho muito interessante no conceito próprio de viagem no tempo que se coloca dentro dele. Então ele funciona muito bem pra contar aquela história de troca de corpos e depois de entender que eles estão em linhas temporais diferentes. Porque esse já não há uma viagem no tempo dos personagens. Eles viajam mentalmente, né? Que nem aqui a gente tá falando que não tem aquela acumulação, que é... O personagem não volta fisicamente pro outro lugar, ele volta só mentalmente, né? Que ele substitui com outra pessoa, né? Sim. Tanto que tem um encontro, né? Eles convergem em se encontrar na mesma linha temporal, né? No presente, onde eles estão o tempo inteiro, né? E é muito legal o filme, porque o filme, quando você descobre isso, é muito interessante. Ele é muito bem trabalhado no filme pra você descobrir isso naquele ponto, sabe? E a história tomar uma dimensão diferente. Caralho, vocês resumiram... Ou seja, o filme do Makoto Shinkai, Your Name, é A Casa do Lago, da Sandra Bullock com Keanu Reeves. Ele é o Se Eu Fosse Você, do Brasil aqui, filme nacional, com o Tony Ramos e a... Regina Duarte, não, a Glória Pires. A Glória Pires, pô. Regina Duarte tá canceladíssima, bolsominion, vai pro inferno. O Se Eu Fosse Você junto com A Casa do Lago, é verdade. Cara, é a mesma coisa. Só que é bom, tá? O Your Name é bom pra caralho. Sim, até porque eu nunca vi A Casa no Lago, então não sei dizer se o filme presta. Mas, seguindo nessa toada mais romântica, amorosa, tem um outro filme de viagem no tempo que foi uma belíssima surpresa quando eu vi, e acredito que tá no Prime Video também, que é o Questão de Tempo. About Time em inglês. Tá na Netflix também, eu acho. Tá na Netflix, né? Cara, porque é aquela... Você vê o filme e você fala, putz, você tá com uma cara de viagem romântica, de comédia romântica, mas na verdade ela é um filme tão mais introspectivo e uma jornada muito mais pessoal. Ainda que você tenha o romance, ele fala muito mais sobre escolhas, e a gente tem que viver com elas, do que aquela coisa da busca do seu amor e tal, porque vocês têm que terminar juntos de qualquer maneira, ainda que isso aconteça, dando spoiler do final do filme. Mas como isso acontece, e as passagens ao longo do filme, e as decisões dos personagens, faz a gente parar pra pensar que, caramba, eu acho que se eu tivesse na situação dele, eu sofreria do mesmo jeito, porque é aquela coisa...
ter muitas opções é tão ruim quanto não ter opção nenhuma, sabe? Você vai acabar caindo na rotina, num marasmo. Cara, esse filme tá na minha eterna lista de um dia eu vou assistir. Recomendo que veja. Porque, cara, assim, eu já vi várias bacana, listas falando super bem do filme essa semana, né? Vendo procurando artigos, vendo uma olhada sobre viagem no tempo no cinema e tal. O About Time é muito citado. E, obviamente, tem um pouco de preguiça de assistir romance. Tenho, confesso. Mas esse filme fala super bem. Eu também tenho. Mas então, eu gosto desse filme porque ele subverte esse ponto, cara. Sabe, ele não é cansado igual um filme romântico. Ele é um filme mais introspectivo, mas ele é polvilhado com romance. Ele não é o principal da receita, sabe? Então isso pra mim é o que funciona bastante nesse filme. Ô, Anderson, deixa eu tirar um elefante da sala. Você vai falar de Time Cop? Oi? Eu ia mencionar isso. Você vai falar que... Se eu te falar que você me ligou, eu tava terminando esse filme. Eu ia falar que as linhas do tempo estão protegidas porque tem o Time Cop. Cara, então, exatamente, cara. Pra começar, eu ia falar desse filme em algum momento. Eu sabia. Ponto, porque ele é o quarto melhor filme de viagem no tempo já feito. Os 3 primeiros são os De Volta para o Futuro. Eu estou solenemente ignorando o Exterminador do Futuro, tô colocando só como filme de ação, mas... Cara, você me ligou, eu tava terminando o filme, eu tava na cena final ali. Sensacional. Cara, esse filme ele é maravilhoso. Não só porque ele é mais surpreendente que ele é um filme bom do Van Damme, mas se você para pra pensar e você tira o Van Damme, o filme funciona do mesmo jeito, cara. Poderia ser qualquer um ali. Time Cop é o quê? 94? 95? 94. 16 de setembro de 1994. Nossa, que data, hein? Pois é, véspera do aniversário do Vinícius. Mas assim, cara, eu gosto dele porque ele justamente trabalha o conceito de que você só pode existir uma linha temporal, cara. Você pode até se ver, mas se você se tocar, você vai morrer igual aqueles jovens daquele filme lá que não pode se tocar porque eles têm fibrose cística lá, não sei o nome do... Mas... E a ideia de você ter uma polícia do tempo, ela me parece muito boa sempre. Porque você pode voltar a prender pessoas que você deixou escapar. Tipo, o cara tá fugindo e você... tá bom, eu vou voltar agora 5 minutos e pego esse arrombado lá depois, cara. Claro, com consequências desastrosas que aparecem ao longo do filme. Mas ele é um filme simples na sua premissa, mas eu gosto que ele tem esse conceito. E ele tem alguns efeitos especiais que, cara, pra época eram muito bons, cara. Hoje, né... Hoje eles parecem efeitos de filmes da Marvel da fase 4. Mas, no geral, é um filme que eu sempre vou defender, cara. Não, pegando nessa linha de ação, eu acho que um filme muito legal, um filme que eu gosto muito que envolve viagem no tempo, é o Looper de 2012 do Rian Johnson. Eu acho que é um filme muito legal. Um filme esquecido no churrasco. Um filme esquecido no churrasco. Eu acho que o Rian Johnson é meio esquecido no churrasco, sabia? Como diretor de cinema. Eu acho que ele é um pouco esquecido no churrasco. Eu acho que as pessoas bem, enfim. Cara, ele fez o melhor filme dessa última leva de Star Wars. Eu também acho, mas... Assim, da linha principal, tá? Porque eu não posso... Eu me bateria se eu esquecesse de Rogue One. Rogue One a gente tá falando de outro nível de filme, mas da linha principal ali da saga Skywalker, o melhor filme é o dele. Eu também acho. Não sei se ele tem tantos filmes também assim. Não tem, tem isso também. O último, o Oito Facos Segredos, fez sucesso, tá ligado? Fez. É um filmaço. Não, realmente, fez sucesso. Mas o Looper é um filme muito bom, cara. Eu acho ele muito bom. Ele tem esse conceito de viagem no tempo de assassinos, né? Controlados por uma máfia, uma associação criminosa que faz com que as pessoas viajem no tempo pra matar um alvo específico, né? E aqui é um filme que realmente não tem a explicação técnica e nada científico de como eles viajam no tempo, mas que é um filme, um thriller de ação, assim, muito interessante. Isso eu concordo, cara. E era a época boa do Bruce Willis, né, cara? Nossa, muito, cara. Ele tá bem ainda era um filme. filme da época boa desse filme. Ele tá bem nesse filme. Do nosso carequinha, mas... Jeff Daniels como vilão. Mas o conceito do filme é bem legal. A ideia de que você precisa voltar pro passado pra punir uma pessoa do futuro, sabe? Mas todos eles, o Time Cop, eles funcionam de maneiras muito parecidas nesse sentido. Não, eu tava pensando aqui, na chegada no filme, se ele tem algumas coisas relacionadas não a viagem no tempo, mas porque ele trabalha com o tempo de uma maneira diferente, né? O tempo ali é um círculo, né? O filme inteiro é um círculo, né? Sim, então ele não é focado nessa ideia de viagem no tempo, porque ela não viaja, ela não sai do momento dela, né? Em nenhum momento do filme é citado
essa ideia de viagem no tempo. É só quando a gente começa a montar as peças do filme que a gente começa a entender que, na verdade, não são nem linhas paralelas, é a mesma linha temporal, mas em momentos diferentes que tá sendo apresentada pra gente. Eu acabei de contar o filme pra quem não viu. Mas bem, a gente já tinha contado, né, na nossa filmografia comentada do Denis Villeneuve. É, A verdade. gente já tinha contado e dado spoiler de A Chegada. Acho que foi o melhor filme que o Everton escolheu, né? Ou foi você? Não lembro. Ah, não sei. Acho que fui eu. Acho que foi eu. Eu escolhi Incêndios. Não vou lembrar, mas foi por aí. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. A gente tava falando de instrumentos, olha, eu vou falar assim que talvez um dos melhores instrumentos ou máquinas do tempo, eu não tô falando de qualidade do filme, eu tô falando de modo de viajar no tempo, seja a Jacuzzi do A Ressaca lá de 2010, aquele filme Que só lá. tem esse título escroto porque o filme que em inglês se chama A Ressaca, em português se chama Se Beber Não Case. E aí não dava pra utilizar o título em português, mas... O Hot Tub Machine lá de 2010, cara, Que é galhofa. Os dois galhofada, são galhofa. total. totalmente. Acho que o segundo eu nunca assisti, eu só assisti o primeiro. Mas O segundo galhofada. é mais ou menos. O primeiro eu acho bem legal, cara. Então, a minha Eu tenho Joe Primeiro eu acho Cusack. legal. A minha memória é super positiva desse primeiro filme. Eu achava realmente divertido, assim, engraçado. E a modo de viajar no tempo numa banheira quente é bem interessante, né? Mostrando claramente que água e álcool perto de componentes eletrônicos não vai dar certo. É verdade. Mas sim, é um filme que eu acho assim... Não é o melhor, mas ele é bem subestimado, cara. Ele é muito, muito tranquilo de se assistir, cara. Tem um outro, esse é mais ficção científica hard. E eu tô falando assim como não fã da série. Eu não sei se ficou claro aqui. Eu nunca assisti um episódio clássico da Jornada nas Estrelas, Star Trek. É uma coisa que eu quero começar a fazer, mas já são tantas séries, tantos episódios que acaba empurrando com a barriga. É igual o Dr. Who, por exemplo. Fora as séries novas, né? Porque só de novas... Então aí pra já chegar tem mais nas umas novas eu 4. quero entender as antigas, pra entender as referências e tal, enfim, ou seja, isso aí vai ser pra quando eu me aposentar, Isso é. mas quem se aposenta no Brasil? Ninguém. Mas enfim, mas aí eu quero falar dos filmes, os filmes eu vi. E aí tem 2 filmes que trabalham com essa ideia de viagem temporal. O primeiro que eu vou falar é o primeiro Star Trek, A Reimaginação do J.J. Abrams, de 2009, que muitos outros fãs não gostaram, outros fãs gostaram, mas principalmente porque ele é uma porta de entrada pra muita gente que queria assistir a série original e não sabia por onde começar. Euzinho. Faltava aquele estalo, assim. E que da trilogia é o melhor deles. Da trilogia eu acho o melhor deles. A Ira de Khan, mais ou menos qualquer coisa. Mas esse filme, ele estabelece algumas coisas muito legais. Ele usa o conceito da viagem no tempo. De novo, aquela ideia de você não ter realidades paralelas, mas sim pontos diferentes no tempo. E não no espaço em si. Então, a ideia do Spock, dele ter que se treinar de novo, aprender o que vai ser da vida dele e tal, acho bem legal. Era sempre bom ver o Leonard Nimoy em tela, a época ele já tinha aparecido no Fringe também, então isso foi bem legal. E o segundo, que pra mim também é um outro filme esquecido no churrasco, que é o Star Trek 4, A Volta pra Casa, que é o filme clássico onde uma raça alienígena tenta contato com as baleias Jubarte aqui na Terra. Acontece que naquela linha temporal as baleias Jubarte foram extintas. E aí a tripulação da Enterprise tem que voltar pra 1986 pra tentar preservar aquela espécie pro que vai acontecer pro futuro. Todo mundo lembra dos filmes clássicos, especialmente A Ira de Khan, o segundo, mas esse é um filme que eu recomendo que as pessoas vejam, que eu acho que ele é tão bom quanto A Ira de Khan. Bem legal. Eu nunca assisti, então preciso ir atrás. Pois é, eu tenho esse problema que eu vi os filmes de Star Trek. Aliás, eu tem gosto algum deles. Cara, eu acho que tem na Paramount, não sei se tem poucos. Paramount, deve ser Paramount. Se não for lá, deve estar em algum HBO da vida, alguma coisa Eu assim. acho que no Star Plus tem algumas coisas de Star Trek. Então, Star Trek é foda porque é muito fragmentado. Tem uma coisa em cada lugar diferente, sabe? Isso é complicado de ir atrás. Eu falei da Jacuzzi como um instrumento. Eu acho que eu também comentei num bloco final, algum bloco final que assisti esse filme não faz tanto tempo, que é o filme Synchronic de 2019. E eu acho legal a forma que eles fazem a viagem no tempo lá, que é através de um medicamento, de uma droga que eles... o filme é com o Anthony Mackie e o Jamie Dornan é o cara do 50 Tons de Cinza. Grande referência pra vocês terem noção. Mas eles são paramédicos e tal, aí eles começam a ver que tá tendo uma overdose dessa droga ali onde eles moram, que é uma droga que faz com que as pessoas consigam de alguma forma viajar no tempo. Então você toma a droga, ingere a droga, e você de alguma forma volta em situações de antepassados em locais
históricos diferentes, né? Então o filme trabalha muito com essa vibe. E eu acho interessante o conceito que eles estão colocando no filme, a forma como eles fazem essa viagem no tempo. E essa viagem não é física, né? Então você tem a sensação de que está naquele período, né? Sendo que seu corpo físico está no presente. Mas é um conceito que eu achei interessante que eles colocaram nesse filme. Ele lembra pra mim um outro clássico do cinema, que é o Assassin's Creed. Nossa, eu achei. Você me decepcionou um pouco nessa introdução. A comparação é inevitável, mas a parte do clássico é por ironia, cara. Mas sim, é parecido. Só que esse filme é melhor. Bom, eu não sei porque eu não vi. Eu posso falar que Assassin's Creed é ruim. Nossa, ruim, eu vi no cinema. Tinha esperanças. Mas enfim. Tem mais algum filme? Vocês querem comentar? Alguma ideia? Eu queria falar de um exemplar nacional, cara. Manda. O Homem do Futuro, com Wagner Moura. É um filme que sempre aparece também ali. Eu nunca assisti. De novo, ele é muito uma mistura do Dia da Marmota com About Time, se você pegar assim. Porque ele tá preso num loop e ele precisa ver algumas coisas pra fazer, ele tenta mudar o próprio futuro e tal, mas é uma produção bem bacana brasileira e, de novo, ela não foca no aspecto científico, até porque o Brasil não tem dinheiro pra ciência. Então... Desculpa, era inevitável esse comentário. A gente nem pra frente vai, imagine voltar. Não, a gente voltou pra 1964 desde 2018, mas enfim. E é um filme também que, assim, muita gente lembra, porque gosta do filme, mas sempre que você vai falar alguma lista de grandes filmes dos últimos anos, ele passa batido, assim, as pessoas... nem lembro desse filme, sabe? Passa mesmo. É um filme que eu nunca vi, por exemplo, mas eu sei que tem muita gente que comenta, principalmente quando entra nesse tema, né, que é um exemplar nacional, querendo ou não, né. Bem, acho que é isso, né? Certamente alguma coisa ficou de fora, mas... questão de filme é praticamente isso, cara. Tem outros exemplos. Nossa, tem vários. Diversas coisas, mas de filme eu acho que é mais isso mesmo. Tem muitos outros, mas... Só a Netflix... deve ter filme ruim. Mano, só a Netflix, ela lança por mês uns 2 filmes de viagem no tempo. Pode procurar. Agora que estourou mais recentemente, estourou aquele Projeto Adam com o Ryan Reynolds, né? Que é um filme. E esse assim... tá na lista de piores. Eu achei um filme médio, assim, não achei uma bosta. Não achei muito ruim, mas também não é muito legal. É um filme do Shawn Levy divertido, assim. Mas eu andei lendo é que esses aí. Só que assim, é aquela superprodução da Netflix que não é uma superprodução, né? Então tem esse ponto, mas ali tem esse filme, querendo ou não, sempre vai aparecendo algumas coisinhas ali na própria Netflix e dos outros serviços de streaming que estão lançando produções originais que vão trabalhar com esse tema, né? Então, com certeza, a gente deixou muita coisa de filme de fora, comentou de outras muitas coisas, fora séries que eu acho que aí... Séries, mano, essa realmente sai praticamente uma série por mês que trabalha com esse conceito de viagem no tempo, de loop temporal, de paradoxo e outras grandes produções e outras não tanto, né? Tem filme do Paul Walker que viaja no tempo, cara. Nossa. O que é curioso, como ele consegue viajar no tempo sem carro? Eu não entendi, porque pra mim o Paul Walker ele já nasceu grudado num carro. Eu acho que o Vin Diesel tá faltando fazer um filme de viagem no tempo. O Velozes e Furiosos tá precisando fazer alguma coisa que viaje no tempo. Eu acho que não dá porque o Paul Walker morreu, né? Se estivesse vivo, não dá pra voltar. Talvez, se no futuro existir, eles consigam voltar pra uma linha onde ele tá vivo. Mas a gente esqueceu, por exemplo, do Tartarugas Ninjas 3. É verdade. Também é um filme de viagem no tempo. Eles vão pro Japão feudal. O Japão feudal, exatamente. Cara, Deus, esse filme é ruim, mas como eu adoro esse filme, cara. Ele é um guilty pleasure muito safado, cara. Cara, eu tenho lembrança, assim, de cenas, eu não lembro de nada do filme, assim. Nossa, ele passava na Globo direto, eu assistia toda vez, cara. Passava bastante mesmo, assim como todos os outros passavam bastante, cara. Mas acho que é isso, né? Deu pra gente conversar um pouco sobre esses conceitos, sobre esses paradoxos, sobre tudo que a gente lembrou e, obviamente, a gente destacou sobre esses filmes de viagem no tempo. Então comenta com a gente, ouvinte, qual o filme, seu filme favorito que trata do tema, que tem viagem no tempo, seja da forma que a gente discutiu aqui ou qualquer outra forma que a gente possa ter esquecido. Comenta com a gente e a gente vai querer saber qual filme que a gente esqueceu e qual filme que você mais gosta, certo? Bem, eu acho que é isso, né? Vamos pro bloco final, então? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Cara, eu vou manter no tema e vou recomendar uma série, sem ser um filme, mas dessa vez uma série sobre viagem no tempo, que foi citada no episódio, que é Dark,
na Netflix, cara. Porque eu acho que é uma série que funciona muito bem essa ideia. Já tem alguns pontos que você fica confuso e tal. Mas eu acho que ela é bem feita. E isso é uma coisa interessante, uma coisa que é importante nessas produções que envolvem viagem no tempo. E tem um casting de elenco que é um absurdo de comparação entre os novos e os antigos. Os caras são iguais, então é muito bom, sabe? E tem Eles um voltaram no podcast. tempo. E tem um podcast aqui, né? Temos um podcast Episódio da terceira 21. temporada. Episódio 21. Nossa, parabéns, Anderson. Com Isso que eu nem vi a série até Senna, hoje. Com Washington Senna, lá do Bitucas. Isso não é algo que se valorize? Não Mas- mesmo. Mas tudo bem. Não, mas eu acho que esse cast aí realmente é caso de voltar no tempo e pegar o ator mais novo pra fazer a versão dele lá. Porque não dá, cara, é muito igual, velho. Do Dark é sacanagem. No Dark é sacanagem. Eu ia dar uma dica tripla, mas vocês cortaram meu time copy. Será que se eu voltar no tempo eu consigo? Desculpa. Eu não zoeira. ia aceitar que zoeira. ficasse fora da pauta principal. Não, eu ia falar em algum momento. Mas a minha dica são duas, na verdade. Primeiro é um livro. Apesar dele não ser focado justamente nisso, ele tem algumas passagens tratando exatamente de obras que falam sobre isso. Que é um livro do escritor americano Ryan Breach chamado Luke Skywalker Não Sabe Ler e Outras Verdades Geeks. E é justamente isso. Ele é um livro que aborda vários temas que a gente tem na cultura pop, várias ideias abundantes que a gente tem. Por exemplo, a existência do Sherlock Holmes, o fato das pessoas, dos seres do universo do Star Wars serem analfabetos funcionais, de Star Trek ser baseado muito em literatura. Mas ele tem 2 capítulos falando de viagem no tempo e um especificamente só sobre o Marty McFly, que eu acho que vale a pena. Ele traz algumas reflexões bem engraçadas e bem relevantes pra quem gosta do tema e cabe como um complemento do cast. O outro é a série do Prime Video, Undone, que é aquela série que todo mundo lembra. É a série de animação em rotoscopia, que bonitinho. E, cara, se você tirar a parte bonitinha da animação em rotoscopia, ainda sobra um baita de um exemplo de produção do que a gente falou da questão da viagem no tempo, não de ficção científica pesada, mas principalmente da questão da viagem do tempo própria. É de você ter que lidar com o seu próprio passado para resolver as situações e tentar melhorar a sua vida. Criada pelos criadores de BoJack Horseman, então isso já dá uma ideia de como a série ela é bastante qualificado. E as 2 séries estão no Prime Video. A segunda temporada estreou agora dia 29 de abril. E eu recomendo que vejam que, cara, é uma série fantástica. Ela tem 8 episódios por temporada, 25 minutos em média cada episódio. E realmente ela vai te trazer pensamentos sobre ações, sobre viagem no tempo, sobre esquizofrenia, depressão, sabe? É um grande mix ali, mas que funciona tão bem que você começa a fazer parte daquela família, sabe? Então eu recomendo que todo mundo veja. Bem, eu vou comentar uma série também na Netflix, mas é uma pena que ela foi cancelada. Mesmo assim, eu acho que vale conferir. Então não é boa. Pior que não. Eu acho a série muito boa, que é The Away. Vocês já assistiram. Série que tem 2 temporadas, ela foi cancelada na Netflix, mas ela é uma série de ficção científica que trabalha com o conceito, não necessariamente de viagem no tempo, mas você pode levar para esse lado também, mas é muito mais de multiverso, de linhas alternativas, mas eu não vou ficar explicando muito do que se trata a história. Ela tem esse ponto de que se trata, fala de viagem no tempo, fala de linhas alternativas, fala de multiverso. É uma série muito boa. É uma pena que foi cancelada, cara. Não sei se vocês chegaram a assistir alguma coisa, mas é uma série que sempre fica ali no limbo de que um dia alguém vai pegar, mas não vai acontecer porque a série já foi cancelada faz uns anos. Tem 2 temporadas e mesmo assim, mesmo ela cancelada, eu acho que ela vale assistir, porque é uma série muito boa, assim, das boas séries que a Netflix cancelou. Cara, ela tá no meu limbo eterno de séries pra serem assistidas, cara. Pois é, eu acho que vale. É porque ela pelo que eu ouço todo mundo falar, ela é uma série assim que é difícil você categorizar, né? Falar tal coisa, a série é tal coisa, porque acontece tanta doideira ali. Exatamente, eu acho que encaixa na temática de quem gosta desse tema de viagem no tempo, principalmente na questão de linhas alternativas e de mudanças no presente que refletem nas outras linhas. Mas, é uma maluquice, é uma série que realmente tem muita coisa, muitas camadas. Talvez seja por isso que ela foi cancelada, mas enfim, eu acho que mesmo assim, acho que vale conferir, que é The Way. Tem 2 temporadas lá na Netflix.
certo? Acho que é isso, né? Sim. Ouvinte, conversa com a gente sobre o que você achou do episódio, né? Dos seus filmes favoritos que tratam de viagem do tempo e dos que você não gosta, do que a gente comentou, o que a gente esqueceu. Conversa com a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, no Twitter Sofaverso. Manda um e-mail pra gente no podcastsofaverso@gmail.com. E se quiser conversar com a gente tem um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo pra gente conversar de filme de viagem no tempo e de outros muitos filmes, séries, animes e qualquer outra coisa que a gente tá conversando lá. E quer continuar escutando o podcast, você será muito bem-vindo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, tá no Deezer, tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Google Podcasts, tá no Amazon, tá em várias plataformas. Se por acaso você não encontrar o podcast em alguma delas, avisa pra gente, se comunica com a gente que a gente vai atrás pra disponibilizar o podcast lá. Toda semana tem episódio novo e a gente se encontra na semana que vem. Valeu! Falou! Até mais.